Vamos falar sobre O Estrangeiro, do Albert Camus, que é um autor da Argélia e que, cara, meu Deus, esse ano eu tô lendo uns livros que tá assim, tipo, meu Deus! Pensamentos e pensamentos e pensamentos que rondam a minha cabeça. São livros que eu não tô conseguindo superar eles, sabe? Porque é aquela coisa, gente. Pra mim, quando eu leio um livro, eu preciso digerir ele, sabe? Tal qual quando eu como algo, o meu estômago precisa digerir a comida para me trazer os nutrientes dessa comida para o meu corpo. Tal qual é quando eu leio um livro, que ele não é aquele livro, sabe, só de entretenimento, uma comédia romântica. Ele é um livro mais de pensamento, sabe? Eu preciso digerir ele na minha mente para que ele faça sentido na minha cabeça e para que eu entenda a obra e para que, sabe, não sei explicar em palavras, sabe? Mas eu li O Estrangeiro, do Albert Camus, muito, de novo, vou falar de novo do meu projeto de ler um livro de cada país da Copa do Mundo. E aí eu acho que eu até comecei o ano lendo Albert Camus. Eu acho que eu li esse livro em meados de janeiro, fevereiro, por aí. E eu realmente não estava esperando que eu fosse gostar desse livro, mas no final eu deveras amei, entendeu? Eu não... Gente, é um livro que até agora ele está sendo mastigado pelo meu cérebro, ele está sendo digerido pelo meu cérebro. Eu quero muito ler outros livros do autor, né? E esse livro, ele vem falar dessa teoria que tanto se fala do Albert Camus, que é a teoria do absurdo. E é por isso que eu quero ler outros livros dele, para mim conseguir entender melhor a cabeça do autor, né? Entender essa teoria dele do absurdo, que eu acho que é algo que dá para você entender muito, né, nesse livro, mas eu sinto que eu preciso de mais, sabe? E nesse livro Estrangeiro, a gente vai acompanhar a história do Monsieur, que ele é um personagem ali, um homem, que ele vive a vida dele, sabe? Muito igual aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É basicamente isso. Ele deixa se levar pela vida, ele não se importa muito com nada, com as coisas. É um livro que, quando eu estava lendo, né, gente, foi uma leitura complicada, foi uma leitura difícil, apesar de que o vocabulário dele não é difícil, mas assim, a parte assim da história, sabe, dos pensamentos ali dispostos no livro, torna a leitura um tanto quanto densa, tá? É um livro curto, mas um livro denso, que de repente não é legal, de repente não. Eu não recomendo você ler esse livro numa tacada só, porque eu acho que conforme você for lendo, você tem que ir parando pra dar uma pensada, porque senão você vai ficando maluco das ideias. Mas esse personagem é basicamente isso, gente. Quando eu estava lendo ele, eu pensei, gente, será que esse protagonista, ele, né, o Meursault, será que ele tem alguma coisa ali na cabeça dele? Será que ele tem algum transtorno? Será que ele tem algum diagnóstico? Sei lá, de repente ele tem um autismo, TDAH, algo do tipo, porque os traços, as coisas ali da personalidade dele que são trazidas na história me remeteu muito a pessoas que estão, né, dentro do autismo. O espectro autista não existe mais, tá, gente? O autismo é níveis de suporte, né? Eu pensei muito, gente, será que esse personagem, ele tem algum nível de suporte no autismo? Será que ele tem? Porque é algo que, assim, quem lê o livro, eu acho que vai entender esse meu pensamento. Porque, realmente, ele é um personagem que, tipo, ele tá nem aí pra nada, sabe? Ele arruma uma mulher ali que
é uma namorada e ele meio que não tá nem aí muito pra namorada, sabe? Tipo, ele trata ela meio casualmente, sabe? Apesar de ele ter uma boa relação, dele aparentemente gostar dela de verdade, ele demonstra que ele tá, tipo, cagando e andando, ele não tá nem aí pra nada. E nisso, gente, tem um vizinho dele ali, eu não vou me recordar o nome desse vizinho, mas esse vizinho ali, eles são meio que amigos, sabe? Só que um certo dia, né, esse vizinho chama o Mersô pra ir mais a namorada pra uma casa de praia de um outro amigo dele. E aí eles vão, né? Na verdade, antes disso, né? Vamos pra antes, porque o antes é o que desenrola o restante. Esse vizinho ali, ele não comete um crime, não chega a realmente matar alguém, mas ele dá uma surra numa garota ali que ele tava conhecendo, que era a namorada dele. E aí o irmão dessa garota, ele quer pegar o cara de porrada, entendeu? Quer meter a porrada no cara. E eu não lembro, gente, qual que é a nacionalidade deles, que eu não... Ai, gente, indiano, não, do Iraque, iraniano, acho, alguma coisa do tipo, gente, eu não tô lembrada a nacionalidade do irmão da moça, né, que ele tava ficando e que ele bateu na moça e o irmão dela, mas os caras lá queria pegar ele de porrada. Mas o Mersô, ele acaba depondo, né, ali a favor desse vizinho para que ele não fosse punido pelo que ele fez. E nisso, o irmão da moça aparece lá quando o vizinho do Mersô, né, chama ele para ir para essa praia lá e tal, passar o dia na praia, na casa de praia. O irmão dessa moça aparece ali na praia e aparentemente ele está atrás do vizinho do Mersô, né, para poder dar uma porrada nele, né, porque ele deu uma porrada na menina, então vai apanhar. E eles estão ali aparentemente armados e tudo mais. E aí, gente, acontece uma pataquada lá, uma confusão, tal, não sei o que, e o Mersô, ele acaba tirando a vida de um desses caras, que eu acho que é o irmão da menina lá, né? E aí, nisso, ele é preso, é óbvio, e a gente vai acompanhar o julgamento do Mersô. Só que, no julgamento dele, é uma coisa muito engraçada, porque ele não está sendo julgado nem tanto pelo crime cujo qual ele cometeu. Uma pauta que é trazida para dentro do julgamento é do dia em que o Mersô perdeu a mãe, né? A mãe dele morava no asilo. O asilo ligou, falou que a mãe dele tinha morrido. E ele parece muito indiferente à morte da mãe, sabe? E ele tem vários pensamentos com relação à morte da mãe. A gente entende que ele tá ali passando sim por um certo luto com relação à morte da mãe. Só que por causa dele demonstrar toda essa frieza com relação à morte da mãe, no dia que a mãe morre, ele fuma um cigarro, ele dá um passeio, ele come no velório, toma um café e tudo mais, ele não chora no velório da mãe. Por causa dessa indiferença, na hora do júri, né, ali até mesmo as pessoas que vão ali depor, né, ali ser testemunhas e tudo mais, elas citam muito essa coisa de tipo, esse cara é muito frio e calculista, ele, sei lá, é meio psicopata, porque no dia da morte da mãe dele, no velório, ele nem chorou, ele tava ali, ó, fumando um cigarro bem de boa, bem na paz, conversando, rindo e tal. Então, assim, se ele foi frio e calculista com relação à morte da mãe, esse homem não pode viver em sociedade. Ele acabou de matar uma pessoa, imagina o que ele não pode fazer. E discursos assim que a gente vai ver no julgamento dele. E aí eu não vou falar mais coisas, porque eu acho que eu já até falei demais, né? Pra uma pessoa que lê o livro sem saber nada, sem ler sinopse nem nada, gente, qualquer coisa que eu fale do livro é muita coisa, né? Mas, meu Deus, meu filho, que espírito de andarilho. Deixa eu passar o barulho desse Fusca, porque senão vai ficar atrapalhando o vídeo. Foi. Enfim,
eu não quero falar mais coisas, porque eu acho que o livro é interessante você ler ele sem saber das coisas que vão acontecer, sem saber de nada, pra você pegar e ler a história e entender as coisas. Eu acho que esse livro não é um livro que eu recomendaria para todas as pessoas. É um livro que eu não recomendo se você é uma pessoa mais do romance, uma pessoa mais de fantasia e tudo mais, porque esse livro, ele é um livro para você pensar, sabe? Aqueles livros que a galera fala que é um livro mais assim realista, é um livro que ele fala mais sobre a mente da pessoa, sobre a construção de uma pessoa, de um personagem e tudo mais, ou a desconstrução desse personagem, sabe? Então, não é um livro para todo mundo, nem todo mundo vai gostar, principalmente se a pessoa estiver iniciando no mundo da leitura, não é um livro para você ler, tá? Vai procurar outro livro, porque esse daqui não é para você. Então, assim, é um livro que realmente eu preciso reler. Gente, eu tô percebendo uma coisa nesse meu ano de leitura. Eu tô lendo muitos livros bons, mas que eu quero reler eles em algum momento. Que eu vou precisar reler eles em algum momento, porque são livros que não são de leitura única. São livros pra você reler, sabe? E esse é um desses livros. E, gente, eu não sei, sabe, esse meu ano tá sendo muito bom de leitura, eu tô amando realmente. Eu já li uma porrada de livros e eu tô muito feliz comigo mesma por ter tido a ideia de fazer esse projeto ali já no final do ano passado, e sair correndo e procurando livro de país, e tava faltando país, porque tinha país que ainda ia se classificar depois pelas fases eliminatórias, e eu ficava louca, e pesquisa aqui, pesquisa dali, custei achar os livros, mas no final, gente, acho que valeu muito a pena. Eu tô realmente amando esse projeto que eu mesma pensei, que eu mesma, sabe, fiz. Já tô pensando em um novo projeto pro ano que vem, uma nova maratona pro ano que vem, tá? Eu acho que depois eu vou até fazer um vídeo pra vocês me ajudarem a decidir qual vai ser a projeto de maratona de leitura pro ano que vem, porque eu tô com algumas ideias, eu não sei qual que eu faço. Mas é isso, gente. Se você ficou interessado em saber do meu projeto de leitura, de ler um livro de cada país da Copa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição ou nos comentários fixados a playlist de vídeos que eu fiz sobre. Lembrando que não é obrigatório você participar do projeto. Se você quiser ler só um livro, pode ser. Você não tem que ler todos os países da Copa. É um projeto que eu tô querendo ler, gente, tá? Pessoal meu. Se você quiser me acompanhar nessa enrascada, pode vir, tamo todo mundo junto, né, no mesmo barco. Mas você não é obrigado a ler todos os países. Se você falar assim, ai, gente, eu quero ler só Estados Unidos, Brasil, Argentina e, sei lá, Arábia Saudita, tu leia. A Arábia Saudita tá na Copa, gente, sei lá, já é tanto país, gente, que eu já me perdi, tá? Mas se você quiser ler 2, 3 países, tá de boa. Você não é obrigado a ler todos os países. E se você quiser pegar essa ideia aqui e de repente transformar ela num projeto seu de leitura pro ano que vem, pode ir de boa, tá? Eu até fiz coisa lá no Maratona App pra poder marcar as leituras e tudo mais, então tem tudo certinho lá nos vídeos pra trás aí que eu fiz, tá, gente? De apresentação, de indicação de livros e tudo mais. Enfim, o projeto tá completo. Se você quiser saber mais, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Eu realmente arrasei, gente. Olha, parabéns pra mim, que eu de ver quando eu pensei nesse projeto de leitura. Gente, eu nunca tive um ano tão bom de leitura igual eu tô tendo agora, esse ano. É melhor a gente nem falar, né? É melhor ficar calada, porque daqui a pouco começa a vir as bombas. Fica calada, Ana. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da indicação desse vídeo. E vão lá ler esse livro da Argélia, porque ele é incrivelmente bom. Eu quero ler agora todos os livros do Albert Camus, but, né, eu vou tá deixando pro ano que vem, gente, porque esse ano eu já tenho muita coisa pra poder tá lendo, muita coisa assim pra poder na cabeça, então vamos deixar pro ano que vem. Esse ano não vai tá dando. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí no canal, curte esse vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Bye, bye.